Bom dia, minha gente, tudo bem? Começando a semana, né? Vamos falar sobre ontem, os resultados, o futebol, a tática, a técnica, a vitória que venceu o Itabuna por 2-0 e o Bahia, que na Fonte Nova também bateu Jacuipense por 2-0. No jogo lá de Ilhéus, onde o Vitória venceu o Itabuna por 2-0, existia, né, durante os últimos 2-3 dias, um pensamento de que o Vitória ia chegar lá em Itabuna, lá em Ilhéus, ia vencer o Itabuna de goleada, né? E não é assim. Muitos torcedores me perguntando porque o Itabuna tinha perdido por 8-0 do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E eu dizia assim, é claro que o futebol ele é jogado, né? As coisas acontecem dentro do futebol. Mas dificilmente aconteceria 2 vezes seguidas, porque a competição Copa do Brasil é uma situação diferente do campeonato estadual. O campeonato estadual existe o respeito, existe uma tradição, os clubes já se conhecem, e a Copa do Brasil foi um acaso ali, né? Também o Nova Iguaçu acertou tudo. Se o Vitória tivesse acertado todas as finalizações que fez ontem, poderia ter feito o gol. No caso do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu terminou acertando tudo ali, todas as finalizações. E o jogo de ontem foi um primeiro tempo onde só deu vitória, o Itabuna entrou em campo para se defender, fez ali as suas linhas recuadas lá perto da sua área, e o Vitória, como não tem, né, essa tradição com o técnico Léo Condé de furar essa última linha do adversário, de ter uma jogada que possa fazer um 2, uma triangulação, tanto triangulação lateral quanto triangulação central, de um toque mais rápido, um futebol mais dinâmico, fica mais difícil, né, de você finalizar corretamente, né, com a chance clara de gol. O que aconteceu ontem, mais uma vez, no Vitória, apesar de não ter dado chutão, ontem a Vitória mais uma vez botou a bola no chão, até porque entrou, né, com 3 homens no meio de campo. Jogaram ontem Dudu, Rodrigo Andrade e o Daniel Júnior e o Mateuzinho também, mas o Mateuzinho ontem foi muito mais atacante do que meia, jogando pelo lado esquerdo, fez até um bom primeiro tempo como ponta esquerda, né, rápido, com velocidade, junto com o PK ali. Foi o melhor local para o Vitória jogar, foi ali pela ponta esquerda com o PK e o Mateuzinho ontem. Não que o Daniel Júnior não tenha feito uma boa partida, chegou até a botar uma bola na trave, né, num chute de perna esquerda. Então o Daniel Júnior é um jogador que, na minha opinião, poderia jogar um pouco mais recuado, um pouco mais vindo de trás. Ontem, mais uma vez, ele foi um meio atacante perto da área do adversário, jogando muito junto de Alejandro. E isso facilitou a marcação do Itabuna, porque ele ficou bem no meio, onde estavam as 2 últimas linhas de marcação da equipe do Itabuna. Aí o Vitória fez logo um gol com o PK, né, pelo lado esquerdo, uma bomba, um chute forte, a bola assim no meio do goleiro, o goleiro se assustou, como o chute foi muito forte, a bola passou, e aí fez 1-0, e no segundo tempo o Alejandro, né, num bom giro de corpo, um cruzamento do Osvaldo, ele girou o corpo, bateu de perna esquerda no canto e fazendo 2-0 para o Vitória. Segundo tempo muito amarrado, Vitória sem intensidade, sem dinâmica, com futebol lento, o torcedor ficou irritado com aquele futebol, até porque o Itabuna dava muito campo para o Vitória jogar, o Itabuna oferecia o campo para o Vitória jogar e o Vitória estava muito apático, sobretudo no segundo tempo. Primeiro tempo ainda deu para levar, mesmo lento o jogo, mas deu para levar pelas jogadas pela ponta esquerda, pelo lado esquerdo. A defesa pouco trabalhou, né? Um pouco foi exigida pelo time de Itabuna, a defesa do Vitória. Então, assim, eu só acho que o Vitória precisa ajustar essa dinâmica, essa intensidade, mas valeu, né? Mais uma vitória aí dentro do campeonato. A Vitória se classificou na 2ª posição e agora vai enfrentar o bom time do Barcelona na semifinal do Campeonato Baiano. Sobre o Bahia fez um primeiro tempo também muito bom ontem no estádio da Fonte Nova, com dinâmica, aí sim, o primeiro tempo, com dinâmica, com intensidade, né? Muita velocidade, se precipitando por muitas vezes na hora da finalização. Jacuipense também no primeiro tempo foi um time que deu esse campo ao Bahia, né? Marcava muito lá atrás, aí já é diferente, o Bahia tem mais dinâmica, o Bahia é um time que joga mais centralizado, diferente do Vitória que joga mais pelas beiradas do campo. Então ali com o Biel fazendo um papel mais ou menos vindo para o meio, né? Uma posição diferente de jogar pela ponta esquerda. Biel veio mais para o meio ali, tinha ontem o Stupinã como centroavante, o Ratão como centroavante, uma mudança, né? Aliás, o torcedor reclama demais, reclama muito, porque o Rogério Ceni não consegue repetir o mesmo time. Veja que aquele time considerado o ideal, o titular do Bahia, só jogou, me parece que 2 vezes juntos com esse meio de campo.
Nunca junto, ele não repetiu em momento nenhum em 2024 o time do Bahia. Tem sempre feito mudanças e não são poucas mudanças, né? A gente sempre fala assim, não somos contra as mudanças, né? Até porque vejam que esse mês de março o Bahia vai jogar no meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, não tem folga. Todo mês de março vai ser assim. Quarta-feira o Bahia já enfrenta o Ceará, 9h30 da noite, né? Então você tem que poupar 1, 2, tal, mas mudar 6, 7 peças por jogo realmente não dá. E o Rogério não tem colocado aquele time tido como base do Bahia até para o Campeonato Brasileiro, para ir ganhando conjunto, para os caras irem se conhecendo dentro de campo. Então, no primeiro tempo, o Bahia pressionou muito a equipe adversária, fez os seus gols, né? Ratão aproveitando logo ali um cruzamento que veio do Cicinho, inclusive pelo lado esquerdo, Cicinho que tem ganhado o apoio do torcedor do Bahia, né? É aquela coisa, né? Cicinho tem marcado bem, né? Chega pouco no ataque, como esse lance do gol do Ratão, que ele fez o cruzamento, mas tem feito o seu papel ali com muita determinação, muita vontade dentro de campo, enquanto o Bahia não define essa lateral esquerda. O meio de campo totalmente modificado, o Bahia sem Cauli e sem Everton Ribeiro é um Bahia diferente, né? A nível de intensidade. O Biel é um bom jogador, mas é mais lento, é um jogador mais de lado do que vertical, como o Cauli é. Cauli é um jogador vertical, que joga visando a área do adversário o tempo inteiro, com velocidade, fazendo um 2, inclusive, com o centroavante. Mas o Bahia terminou o primeiro tempo ali vencendo. No segundo tempo aí foi, sabe, muito lento, um jogo chato, né? Do Bahia chegando, dando contra-ataque, inclusive a Jacuipense teve 2 boas oportunidades de fazer o gol. Jacuipense, a defesa do Bahia, quando é testada, é um Deus nos acuda ali atrás, né? Muito falha a defesa do Bahia. Erra muito quando é pressionada, a defesa não consegue ter uma estabilidade dentro da partida. O Bahia precisa ver isso, enxergar que precisa trazer aí mais 2 zagueiros para o Campeonato Brasileiro. A janela já fecha essa semana, então vai ter que correr atrás para resolver essa situação, porque janela agora só em julho. Então o Bahia tem que resolver essa questão de zagueiro, de lateral esquerdo, mais um atacante liberado, atacante principalmente que faça gol, né? Porque a gente sabe que o objetivo do futebol é o gol para ganhar o jogo, né? Os 2 pontas do Bahia, no caso Biel e Ademir, são bons jogadores, mas não são finalizadores, não são artilheiros. Então o Bahia tem que olhar para isso. Então foi um segundo tempo muito fraco, muito morno do Bahia. O torcedor chegou a se irritar, mas quando se vence, né? A poeira, como eu sempre digo, é jogada para debaixo do tapete, mas ganhou. O Bahia está na primeira posição e agora vai enfrentar o Jequié na semifinal do Campeonato Baiano e vamos ver no que é que vai dar. Uma semana cheia de futebol para todos nós e a gente vai voltar aqui para bater um papo, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todo mundo.